Muito bem, pessoal. Meus queridos australianos, venho dizendo há tempos que Anthony Albanese é o pior primeiro-ministro da história da Austrália. Até 6 meses atrás, Pauline Hanson não aparecia em nenhuma pesquisa. Ele era do Partido Trabalhista, ainda liderava as pesquisas, mesmo que seu colega trabalhista no Reino Unido, Keir Starmer, tenha visto sua popularidade despencar praticamente desde que assumiu o poder. Porque assim que ele assumiu o poder, aconteceu o caso de Southport, e então ele respondeu como um tirano, como um lunático de esquerda. Desde então, ele luta para sobreviver. Mas ao contrário disso, para minha surpresa, para meu desânimo, Anthony Albanese ainda estava relativamente desfrutando, eu diria, de popularidade. Não havia outro político. Ele destruiu Susana Ley sozinho, e ela foi substituída. Na verdade, não, vamos voltar um pouco. Ele sozinho destruiu Pedro Dutton, mesmo que eu não gostasse dele, mas ainda assim eu o apoiava, porque sei que ele é o pior primeiro-ministro. Ele vai ser o pior. Ele vai continuar sendo o pior primeiro-ministro da história da Austrália. Então ele destruiu Pedro Dutton e depois destruiu Susana Ley. E agora, nem mesmo Angus Taylor parece conseguir destroná-lo. Mas uma mulher ganhou muita popularidade nos últimos 6 meses, e essa é Paulina Hanson, com razão. Olhe para isso. Essa nova pesquisa foi divulgada e ela se tornou a primeira-ministra preferida da Austrália. 33%. Isso aconteceu pela primeira vez. E esse é Angus Taylor, o líder do nosso tradicional Partido Conservador, que é chamado de coalizão. 16%. Anthony Albanese ainda está com 29, na minha opinião. Não sei quem são essas pessoas. Ele é o pior primeiro-ministro da Austrália, destruindo o país sozinho. E não só está destruindo a Austrália, como também é muito burro. Eu frequentemente me pergunto por que Keir Starmer, por que Anthony Albanese, por que eles simplesmente não entendem o recado e tentam ao menos sinalizar que, ei, nós estamos aqui, nós estamos ouvindo o público e vamos fazer algo a respeito. Mas não, em vez disso, olha o que eles estão fazendo. Então deixa eu te mostrar uma coisa. Grandes pesquisas, incluindo estudos do Instituto de Melbourne e da Universidade Nacional Australiana, indicam consistentemente que de 53% a quase 60% dos australianos acreditam que o número atual de imigrantes é alto demais. Então, todo mundo sabe disso. Assim como no Reino Unido, todos esses políticos de todos os lados vêm dizendo que vão reduzir os números da imigração. António Albanese está no poder desde 2022. Já se passaram 4 anos. Todo ano tem sido pior do que o anterior. Ele está trazendo pessoas, e é assim que eles insultam o público. É assim que eles demonstram o quanto desprezam o povo australiano. Eles insultam a sua inteligência. Por um lado, eles continuam prometendo que vão diminuir os números, mas por outro lado, continuam trazendo essas pessoas e depois fazem você duvidar da própria sanidade. No Reino Unido diziam: precisamos de enfermeiros, médicos e engenheiros, por isso precisamos de imigrantes. Se você quer salvar o NHS, porque o NHS é o calcanhar de Aquiles do público britânico, ninguém quer perder o NHS. Então eles dizem: cale a boca. Se você quer salvar o NHS, deixe-nos trazer todas essas pessoas. Esse é o jogo deles. Eles encontram um assunto, fazem você duvidar de si mesmo, te colocam na culpa e depois justificam esses números. E o que eles fazem em troca? Trazem trabalhadores pouco qualificados, mesmo incluindo uma enfermeira. Eles também trazem com ela 5 ou 6 dependentes que entram no sistema de assistência social. Eles consomem a assistência social. E eles fizeram isso no Reino Unido e acham que vocês são tolos por estarem usando as mesmas táticas. O manual é o mesmo. Na Austrália, eles dizem: precisamos de mais casas, e para ter mais casas, precisamos de mais trabalhadores da construção civil. Olha isso, esse cara é horrível. Se tem alguém no governo australiano que odeio mais que Anthony Albanese, é esse cara. Jim Chalmers quase chega lá, mas ele lidera a minha lista. Esse cara é a pessoa mais antipática. Ele é tão condescendente, ele é tão presunçoso. Ele faz um... Na verdade, antes de eu te mostrar esse vídeo, deixa eu te mostrar esse vídeo para você realmente entender quem ele é. Eu vou continuar mostrando esse vídeo até que todo australiano entenda quem é essa pessoa. Ouça ele. Ele diz que não precisa de assimilação. Você é um islamista, um jihadista, odeia a cultura ocidental e mulheres de biquíni. Não se preocupe. Pode entrar, não precisa assimilar. É exatamente o que ele diz. Ouça esse palhaço. O conceito de imigração é que as pessoas, quando vêm para a Austrália, querem fazer parte da Austrália. É isso que as pessoas querem. Nunca aceitei o termo assimilação. Não quero que as pessoas percam sua identidade. A palavra integração é uma que tem sido usada como parte do diálogo multicultural há muito tempo. E é isso mesmo. Tipo, a gente quer as pessoas pelo que elas são.
Eu nunca concordei com esse conceito de caldeirão, onde toda a sua identidade deve ser dissolvida. Patético. Isso é absolutamente patético. E o pior primeiro-ministro da Austrália, António Albanese, tem algo parecido a dizer. Olha só, ouça ele. Me pergunto qual a diferença entre australianos e imigrantes. Porque eu nunca vi isso ser usado antes em um país como o nosso, Porque todos eles fazem a mesma cara. Quem ocupa cargos de alto escalão no nosso governo, nos negócios? Sabe, alguns dos gigantes dos negócios neste país vieram para cá como refugiados imigrantes. Eles são separados dos australianos? A mesma sinalização de virtude. Segundo eles, não é preciso se assimilar ou se esforçar para aprender sobre o modo de vida australiano. Apenas venha como você é. Amamos você pelo que é. Segundo Tony Burke, esse cara não precisa se assimilar. A cultura islâmica, a religião do Islã, ensina seus seguidores a odiar os infiéis. Não sou eu quem está dizendo isso. O Alcorão diz isso. O Hadith diz isso. E centenas de estudiosos muçulmanos dizem isso eles mesmos. Já mostrei esses vídeos tantas vezes antes. Então esse cara estava perfeitamente bem, ele só estava seguindo sua criação cultural. E de acordo com Anthony Albanese, não há diferença entre ele e Steve Irwin, sabe? É só um australiano, Steve Irwin. Eles acham que vocês são tolos. Então por que estou mostrando isso para vocês? Eu já mostrei isso para vocês. Olhem isso. Eles insistem nisso. Apesar do fato de que muitas pesquisas mostraram que os australianos querem que os números da imigração sejam reduzidos, trazidos para 100 mil, 110 mil, como era antes da Covid. Eles sabem que o público não está satisfeito. Então, por que não mudam de rumo? Vou te dizer por que eles não mudam. Estava pensando, Keir Starmer pode tentar melhorar sua popularidade e mudar o discurso. Ele pode intensificar o combate aos imigrantes ilegais, talvez começar a deportar alguns deles. Eles tentaram isso. O Ministério do Interior, Shabana Mahmood, realmente fez essas declarações. Mas sabe por que não conseguem? Porque eles simplesmente não têm o mandato político. Nem mesmo os próprios colegas de partido, os parlamentares da base, os apoiam. Eles zombam deles, dizem, não vamos apoiar nenhuma ação desse tipo. Então eles simplesmente não têm capacidade para resolver os maiores problemas do nosso país, questões que estão causando agitação civil, ansiedade, depressão. As pessoas estão infelizes. Veja só, estão fazendo o mesmo na Austrália. O país vai virar uma nova Inglaterra mais rápido, pois tem menos gente. Só há duas grandes cidades, Melbourne e Sydney. Ouça o que dizem. Ele está dizendo que precisamos trazer mais 400 mil imigrantes para que possamos construir casas. Sabe, não precisaríamos construir tantas casas se vocês não trouxessem tanta gente para a Austrália. Que tal essa? Será que esse palhaço entende oferta e demanda? Provavelmente entende, mas como disse, esses caras têm uma agenda e alguém mais puxa as cordas. Eles têm outros chefes, eu não sei. Eu não sei se é o F ou não, mas quando você olha para as ações deles, por que todos parecem tão coordenados? Foi exatamente isso que fizeram no Reino Unido e em outras partes da Europa. Eles estão repetindo isso aqui. Eu já previa, pessoal. Venho dizendo há tempos que isso ocorreria na Austrália. Chegadas líquidas permanentes de longo prazo. 478 mil pessoas entraram no país, mas apenas 175 mil novas casas foram construídas na Austrália durante o ano até 26 de março. Mas o número mais preciso de imigração líquida, pelo que me disseram, aqueles que entram versus aqueles que saem, está em torno de 300 mil. Australianos bem pagos e qualificados estão indo embora. Estamos trocando essas pessoas por indivíduos pouco qualificados que não conhecem a Austrália, sua cultura e valores. Eles não entendem nada. Estamos trocando bons australianos que pagam altos impostos por essas pessoas, justificando com motivos como salvar o NHS no Reino Unido ou construir mais casas aqui. Nem são originais. 175 mil novas casas são suficientes para a migração que estamos recebendo? Precisamos continuar fazendo o que pudermos para aumentar a oferta de moradias, e precisamos garantir que a migração seja ajustada ao que podemos fazer nesse aspecto. Se você lidar com a migração da maneira errada, pode acabar piorando a situação da habitação. Então, por exemplo, algo como mais de um quarto dos diversos profissionais de ofícios dos quais dependemos para construir nossas casas nasceram no exterior. Além disso, 60% dos nossos clínicos gerais nasceram fora do país. Então, precisamos garantir que estamos priorizando as pessoas de que mais precisamos na Austrália, mas também garantir que não vamos, sem querer,
impedir que consigamos as pessoas necessárias para construir as casas. É isso que eles dizem, por isso são incompetentes e deveriam ser demitidos. Não estou questionando os números. Sim, talvez 60% dos nossos clínicos gerais sejam nascidos no exterior. Precisamos dos nossos clínicos gerais, isso é fato. E é muito difícil para alguém se tornar médico. Então esse é um bom argumento, certo? Um bom argumento. Mas os trabalhadores da construção civil, nós estamos destruindo nossa indústria de ofícios. E mesmo que precisemos de alguém, por que precisamos trazer suas famílias? Por que precisamos dar a eles um caminho para a cidadania? Mas não é só isso. Reconheço a falta de eletricistas, encanadores e outros profissionais qualificados. Mas se precisamos tanto e com tanta urgência dessas pessoas, por que não estamos conseguindo trazê-las, mas estamos recebendo pessoas que falsificam documentos para entrar? Dê uma olhada, ouça o que Pauline Hanson tem a dizer. Veja a realidade do programa deles de vistos para profissionais qualificados. Qual sua proposta detalhada para a imigração? Você quer reduzir, mas quais programas pretende cortar? Bem, seus vistos, até mesmo os estudantes estrangeiros que estão vindo para o país. Olhe para o número de portadores de visto que estão chegando. Eles estão solicitando cidadania? Na Austrália, a cidadania pode levar até 10 anos para ser obtida. Reduza a imigração para 130 mil e observe quem está entrando no país. Eles não são migrantes qualificados. Besteira. Estamos trazendo pessoas que dizem ser migrantes qualificados, mas não têm as qualificações. Na verdade, estamos saturados de pessoas não qualificadas. Estão construindo essas obras aqui não de acordo com as especificações australianas. Então você reduziria ainda mais o número de estudantes estrangeiros entrando neste país. O Partido Trabalhista já começou a reduzir. Você reduziria ainda mais o número de estudantes estrangeiros vindo para este país e também reduziria o programa de imigrantes qualificados. Os imigrantes qualificados, Chris. Tivemos 190 mil vistos permanentes concedidos como se fossem para pessoas qualificadas. Adivinha só? Somente 5 mil eram de fato qualificados na construção civil. Aí você volta para 20, mas quer diminuir os números no último ano? 23. Acho que eles incluem os familiares também. Por exemplo, se uma pessoa qualificada tem 5 familiares, são 5 vistos. Precisamos de médicos, enfermeiros e trabalhadores da construção, mas o que recebemos foi o mesmo que fizeram no Reino Unido. Então, um para cada enfermeiro que entraria no Reino Unido para realizar trabalhos de enfermagem que os brancos não querem. Ela trará 5 ou 6 dependentes com ela. Esses dependentes, o marido dela deve trabalhar informalmente, com baixa qualificação, talvez dirigindo para o Uber Eats ou similar. E as crianças, elas vão receber benefícios sociais generosos, porque os países ocidentais têm benefícios sociais generosos. E isso funcionava para os ocidentais porque os brancos só tinham 2 filhos. Eu mesmo nem vou ter 2 filhos, mas essas pessoas chegam com 3, 4, 5 filhos. Tá chovendo dinheiro, então o marido e eles não precisam trabalhar. Foi isso que ocorreu no Reino Unido e que fazem na Austrália. A conta do Centrelink vai explodir. Já temos nossos próprios vagabundos do auxílio-desemprego. Já temos nossos encostados do Centrelink. Agora vamos ter... Bem, na verdade nós já temos muitos, você sabe, e encostados do Centrelink que não são australianos. Esse golpe já acontece há tanto tempo. Afegãos, 6 ou 7 filhos, todos esses pessoas do Oriente Médio, 6, 7 filhos. E australianos, sim, provavelmente um filho, tanto. E é assim que eles destruíram o Reino Unido. É assim que estão destruindo a Austrália diante dos nossos olhos. Mas há alguma esperança, porque Pauline Hanson, como eu disse, esse cara, até bem recentemente, era muito popular. Ele ainda é popular demais para o meu gosto. Tipo, quem são esses 30% das pessoas que ainda querem ver Anthony Albanese? Não tenho dúvida, acho que ele é o pior primeiro-ministro. Quando a história desse período for escrita, será lembrado como quem quebrou a Austrália. E ela, se ela se tornar primeira-ministra, então ela salvou o país. As pessoas vão notar isso. Estamos em um momento crítico da civilização ocidental. Aproximadamente a cada 70 anos ocorre algo marcante. Tivemos as 2 grandes guerras, a Guerra Civil, a Guerra Revolucionária na América e eventos parecidos na Austrália. Não tivemos esse tipo de guerra, mas a Austrália foi protegida pela distância. Baseio-me assim na história anglo-americana e um pouco na europeia. Mas algo precisa acontecer, porque quando você cria sistemas, esses sistemas funcionam, mas só duram por um tempo. Porque a burocracia entra em cena, pequenas melhorias, reformas, você sabe, o aprimoramento dos processos acontece. Meio parecido com o que vimos na Inglaterra,
Faz todo sentido para mim porque os burocratas agora estão priorizando mulheres de Gana, Paquistão e Afeganistão, dando a elas moradia social, o que, aliás, vai acontecer aqui também. Enquanto as mulheres britânicas estão esperando por anos para conseguir moradia, é porque lá existem grupos de pressão dentro de governos complexos, burocracia, são grupos de pressão, são ONGs. Eles dizem, ok, por favor, precisamos disso, de tanto financiamento, então esse financiamento tem que vir de algum lugar. Então eles cortam 20% do orçamento que estava destinado às mulheres britânicas para mulheres mais vulneráveis que estão vindo de culturas estrangeiras. É assim que funciona. Todos esses sistemas são criados com as melhores intenções, mas chega um ponto em que isso se torna insustentável. O Centrelink funcionou muito bem. O Medicare na Austrália funcionou por muito tempo, mas não vai continuar funcionando porque você está modificando a composição social do seu país. Essas pessoas que chegam têm valores diferentes. Uma pessoa branca não quer depender do Centrelink, eu sei. Eu conheço muitos amigos australianos que, antigamente, até o Centrelink costumava ser um pouco mais generoso. Antes tínhamos o JobKeeper, depois passou a ser necessário comprovar que realmente estamos buscando emprego. Então as pessoas paravam e realmente saíam para tentar encontrar trabalho. Eu não sei sobre a geração Z, mas quando você traz pessoas do Afeganistão, Gana, Paquistão, Bangladesh ou qualquer um desses países onde os governos não dão um centavo para eles, tá? Eles não recebem nada lá. Então eles vêm para países generosos em assistência social como Austrália, Suécia ou Grã-Bretanha, pensando, o governo, o quê? Eu vou receber $600 por quinzena por filho? Por quê? Porque sou de uma família de baixa renda? Isso é incrível. Eles adoram isso. É uma mentalidade diferente. Eles adoram. Enquanto uma mulher branca, mesmo depois de ter filhos, gostaria de voltar ao trabalho. Ela gostaria, sabe, de fazer algo da vida dela. É disso que estou falando quando menciono esses sistemas que foram criados com as melhores intenções. Eles desmoronam, especialmente quando você muda a composição social, a composição cultural. Eles mexem com os valores fundamentais do Ocidente e esperam que nada aconteça. Bem, sem mudar as regras do jogo. Bem, você tem que fazer isso. Se você vai impor restrições à liberdade de expressão, se vai importar pessoas de certas culturas, e obviamente essas culturas são diferentes. Se trouxer muitos hindus, pode ter outros problemas, mas não com terrorismo. Se você trouxer muitos muçulmanos do Oriente Médio, vai haver muitos problemas relacionados ao terrorismo. Olha, os números não mentem. Não há nada de racista ou preconceituoso nisso. Eu sou um ex-muçulmano. Por que eu evitaria te contar isso? Então eles mexeram com valores fundamentais da civilização ocidental e não atualizaram ou não pensaram nas consequências. Bem, essas são as consequências. Então não aceite isso. Nós não precisamos disso. Precisamos treinar o nosso próprio povo. Precisamos focar nos sós profissionais de ofício. Não destrua o mercado de trabalho nem a construção civil. E se realmente precisarmos de alguém, e for completamente inevitável, que haja condições de visto muito rigorosas. Tipo o quê? Como disse a Pauline, concedemos 190 mil vistos para trabalhadores qualificados, mas só 5 mil eram da construção civil, o resto, Deus sabe o que fazem. Eles acabam dirigindo táxis e fazendo entregas do Uber Eats. É isso que acontece e que eles fazem. Como isso é bom para alguém? Nem é bom para quem vem para cá por falsos pretextos. Eles vão acabar dependendo da assistência social. Eles vão destruir tudo. De novo, não estou te dizendo nada dramaticamente novo. Isso já aconteceu no Reino Unido. Já aconteceu. Já era. O Reino Unido. A única diferença é que os patriotas britânicos estão prestes a explodir, por assim dizer. Mas estão acontecendo protestos no Reino Unido todos os dias. Todo final de semana. E quase parece que vai haver distúrbios por lá. Já houve um tumulto em Belfast. Teve um pequeno tumulto em Southampton. Você lembra que há 2 anos houve grandes distúrbios após o massacre de Southport? É disso que falamos ao mencionar a agitação civil. 2 solicitantes de asilo ilegais esfaquearam pessoas aleatórias. Isso vai acontecer e veja, nós já estamos experimentando isso de certa forma. A Austrália também importou algumas pessoas da África devastada pela guerra. Veja o que está acontecendo. Agora existe uma cultura do facão. Falei disso recentemente. Gente, nós não temos uma cultura dessas barras de aço atravessando nossas janelas. Nós não temos essa cultura. Eu já vi lugares na Inglaterra onde eles têm barras. Nunca vi uma casa na Austrália, nem mesmo em subúrbios mais difíceis como Noble Park. Não sei como está agora, faz tempo que não vou.
Janelas frágeis, portas frágeis. Sabe por quê? Porque ninguém invade nossas casas, mas isso está mudando rapidamente. Por quê? Porque nossos políticos acharam que a Austrália se beneficiaria da diversidade. Mas não precisamos de diversidade só por existir diversidade. Nós precisamos de 90. Eu repito isso, sem vergonha. Eu tenho o privilégio de ser pardo. 90, eu diria que 90%, 90 a 95% da Austrália deveria ser branca. Se essa demografia começar a mudar, se começar a cair abaixo de 90%, então temos que lidar com isso internamente, meio que como o Japão lidou com isso. Mesmo que o Japão siga caminho oposto agora, isso não é um problema. Eles vão lidar com isso. Não falo isso só porque são brancos, pois isso banaliza o argumento, dizem que é racista. Não, eu estou dizendo isso porque australianos brancos são os guardiões naturais da civilização que construiu a Austrália, um dos países mais bem-sucedidos, prósperos, habitáveis e bonitos do mundo. Vamos lá, não podemos fugir disso. Quem são as pessoas que fizeram da Austrália esse lugar maravilhoso a ponto de pessoas do mundo inteiro estarem dispostas, implorando, por favor, me deixem entrar? E aí eles vêm pra cá e dizem, não é seu país, você é um colonizador, você colonizou esse país, essa é a terra dos aborígenes. Tipo, você não foi pra Austrália, você não foi pra Austrália aborígene quando ela era administrada pela comunidade aborígene da Austrália, e eles tentaram explorar isso. Você veio para a Austrália pela infraestrutura e prosperidade. Foi por isso que escolheu este país construído por essas pessoas. Portanto, não precisamos pedir desculpas. Não precisamos, exato, não precisamos dizer que você não precisa pedir desculpas por isso. É perfeitamente normal a Austrália continuar assim. Branca por causa dos valores dessas pessoas. É isso. Não aceitem isso, pessoal. Não deixem Anthony Albanese e Tony Burke e essas pessoas destruírem a Austrália. Eles estão aqui. Ninguém vai nem lembrar o nome deles depois de 2028, exceto o nome de Anthony Albanese, que tenho quase certeza que vai entrar para a história como o pior primeiro-ministro da história da Austrália.